Graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Que alegria poder compartilhar com você as verdades da palavra de Deus. E hoje eu vou falar sobre as riquezas, honra e vida segundo a palavra de Deus. Segundo esse livro de Provérbios, o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso? Com certeza você vai ser ricamente abençoado, inspirado pelo Senhor para receber essa mensagem da parte de Deus. Deus tem algo mais para nós. Deus tem sabedoria para nos ensinar, para nos inspirar hoje de forma poderosa. E o resultado da sabedoria com certeza vai produzir riquezas, honra e vida na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nessa hora nós apenas voltamos o nosso espírito, nosso coração, Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, na plena certeza de que o Senhor fala conosco. Por isso, abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos as verdades da Tua palavra. Sejamos hoje enriquecidos pelo Senhor, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Não é por acaso que você está aqui. Deus te trouxe aqui porque Ele quer ensinar a você essas verdades espirituais que estão contidas nesse livro de Provérbios. E hoje nós chegamos ao 22º dia e eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Louva a Deus por você estar aqui nos ouvindo. Com certeza você está sendo semeado. A palavra de Deus tem entrado e ela vai produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia. Capítulo 22, versículo 1 começa dizendo assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E ser estimado, ou seja, amável, agradável, é melhor do que a prata e o ouro. É interessante que esse capítulo vai falar sobre riquezas, honra e vida. Ok? São coisas que nós desejamos. Se formos honestos, nós queremos ter bens, nós queremos ter condições financeiras, nós queremos ter uma vida honrada, abençoada, não é verdade? Nós também queremos ter vida, né? Quando eu falo de vida, eu falo de alegria, de ter a paz. Tudo isso são promessas de Deus para nós. Isso é bênção demais. Mas a Bíblia começa dizendo que melhor do que ter riquezas é ter um bom nome. Melhor do que ter dinheiro é ter um bom nome. Então nós temos que valorizar o quê? Um bom nome. Aqui não está dizendo que nós não podemos ter riquezas. Nós vamos falar aqui que nós podemos sim ter riquezas, bens materiais, mas eu não estou dizendo que isso é o mais importante. Então a Bíblia está dizendo que mais vale, ou seja, tem mais valor você ter um bom nome. Recentemente nós vimos o mundo inteiro, na verdade, viu aí, praticamente aqueles que estão mais conectados nas redes sociais, um grande CEO de uma grande empresa aqui dos Estados Unidos, que tem muito dinheiro, né, muitas riquezas, tem um prestígio, ou tinha um prestígio até então, mas foi num show e foi filmado ali com uma amante. Então veja, o bom nome que ele talvez tinha construído até então, caiu por terra. Então, não adianta nada. Não adianta nada você ter riquezas, mas não se preocupar com o bom nome. Não se preocupar com o testemunho. Então, antes de nós falarmos de riquezas materiais, antes de falarmos de bens, precisamos falar do bom nome. Tem mais valor o bom nome. Se você não tem toda a riqueza que você gostaria, saiba de uma coisa, é mais importante, mais valioso, segundo a palavra de Deus, isso é sabedoria, é você ter um bom nome. E você ser essa pessoa estimada, que vale mais do que o ouro e que a prata. Versículo 2. O rico e o pobre se encontram. A um e a outro fez o Senhor. Ou seja, diante de Deus não há diferença, né? Deus, ele é aberto e Deus se relaciona com qualquer um deles. Não quer dizer que um é melhor do que o outro, não é? Na verdade, Deus, ele age no meio de todos, ok? 3. O prudente
vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. A pessoa sensata, ela vê o perigo e se esconde. Tá vendo o mal? Opa, se esconde do mal. Mas a insensata vai em frente e acaba mal. Em outras palavras, aquele que é sensato, ele não vai para o caminho da morte. Ele não vai para o caminho que vai dar em morte, vai se dar mal ali na frente. Então é sabedoria quando você se esconde do mal, quando você se afasta do mal, quando você se desvia do caminho torto. E a sabedoria, então, de fato, é andar no caminho reto, no caminho do Senhor. E aí chegamos no versículo 4. E é aqui que eu quero me deter. O versículo 4 diz assim: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Vou repetir. O galardão da humildade, ou seja, a recompensa da humildade, e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. É isso que produz, é o resultado. Então, o fruto da humildade e o fruto do temor do Senhor é que são, na verdade, a riqueza, a honra e a vida. Então veja, a palavra de Deus está nos ensinando aqui que há sim uma recompensa, há sim uma colheita, fruto da humildade. E o que é humildade? Humildade é você reconhecer a Deus, é você de fato entender que você mesmo não tem, mas o Senhor é aquele que te dá, é aquele que te abençoa, é aquele que te prospera, é aquele que abre caminhos. E aí eu vou ler um texto que eu já li de Provérbios. Quem está comigo desde o primeiro dia, já tem ouvido sobre isso, que a sabedoria com certeza vai produzir riquezas. Mas eu quero deixar aqui no capítulo 3 de Provérbios, novamente, eu quero falar para você. Porque é o que Deus deseja para nós. E ele começa dizendo, capítulo 3, versículo 13. Feliz o homem que acha sabedoria. Então, você quer ser feliz? Encontra sabedoria. É o que a Bíblia está dizendo. Então, feliz o homem que acha a sabedoria. E o homem que adquire conhecimento. E eu estou falando agora, não no saber simplesmente de coisas dessa vida. Claro que o fato de você conhecer, saber coisas, vai te abrir portas e te abençoar. Portanto, a verdadeira sabedoria é conhecer a Cristo. Porque a Bíblia diz que Cristo se tornou sabedoria. Então, quando nós adquirimos sabedoria, na verdade nós estamos adquirindo mais de Cristo. Então veja, nós precisamos encontrar a sabedoria. Então quem acha a sabedoria e o homem, feliz então é um homem que acha sabedoria e adquire conhecimento. Porque melhor é o lucro do que ela dá, do que da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Então muito melhor do que riquezas naturais, como o ouro, como a prata, como bens materiais, é você conhecer a Cristo. É isso que a Bíblia está dizendo. Ok? Então, é isso que a Bíblia está nos mostrando. Não está dizendo que você não possa ter, mas está dizendo que tem algo mais valoroso. Ok? Versículo 15. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Aí o versículo 16, estou lendo do capítulo 3, ok? O alongar-se da vida, ou seja, uma vida longa, está na mão direita. E na sua esquerda, riquezas e honra. Olha só. Então, alongar da vida, ou seja, uma vida longa. E do outro lado, na mão esquerda, tem riquezas e tem honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos. E todas as suas veredas, paz. Então veja, quando você tem a sabedoria, quando você acha a sabedoria, quando você adquirir conhecimento, a Bíblia diz que você vai ter uma vida longa e a Bíblia diz que você vai ter riquezas e honra. E essa vida vai ser um caminho delicioso, cheio de paz, porque a verdadeira vida é a vida vivida em paz. Não adianta você ter recursos ou bens materiais, mas vive um inferno na sua alma. Não vive em paz.
não tem paz em nenhum momento. Então isso não é vida, isso não é prosperidade, segundo a palavra de Deus. E aí versículo 18 diz assim: é árvore de vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Mais uma vez, feliz é você que acha sabedoria. Feliz é você que encontra e que você desfruta de Cristo. Essa é a verdadeira riqueza que a palavra de Deus está nos ensinando. Mas aqui não está dizendo que nós não podemos ter bens materiais. Podemos sim, e vamos ter, se de fato nós entendermos e recebemos de fato a sabedoria de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 18. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Está falando acerca da sabedoria. Então veja, junto com a sabedoria também vem bens e vem honra. Veja, então esse é claro o propósito de Deus. Quando você entende que a sua prioridade não é os bens, a sua prioridade não é a riqueza material. Apesar de que a Bíblia está dizendo que não é problema se você tê-la. Na verdade, você vai até ter uma verdadeira riqueza, ou que vai realmente ser uma bênção para você, quando primeiro você tiver a sabedoria. Por isso que eu creio que depois desses dias, Deus vai prosperar você financeiramente. Eu creio, estou te dando uma palavra profética para você. Porque quando nós crescemos em sabedoria, Deus concede também a verdadeira riqueza, ou a riqueza que vale a pena. Quando você junta a sabedoria com os bens materiais, isso é glorioso. Mas se você não tiver os bens materiais, mas já tiver a sabedoria, isso já vale mais. É o que a Bíblia está dizendo. Mas se tiver juntar os dois, ótimo, bênção demais. Mas lembra, o foco é realmente ter a sabedoria que procede do Senhor. Amém, Kátia? Você vai receber essa palavra e você vai ver as duas coisas encaixando na sua vida. Porque você está adquirindo conhecimento e a sabedoria de Deus, junto dela também virá também riquezas, honra e vida. É o que a palavra de Deus nos dá aqui como promessa. Não é? Provérbios 12, versículo 24, só a parte A do versículo. Aos sábios a riqueza é coroa. Coroa nos fala de honra. Aleluia. Então, aos sábios, riqueza é coroa. Uau. É essa graça de poder ter. Por quê? Porque antes disso tivemos a sabedoria. Né? Antes disso nós recebemos o conhecimento de Deus. Agora, lá em Mateus 6, versículo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra no original riquezas é mamon. Ele é considerado como se fosse um Deus, um Senhor. Entende? Então veja, se você faz da sua riqueza o seu Senhor, isso não vai te trazer vida. Você pode até ter, mas não vai ter a verdadeira vida. Não vai ter o descanso do Senhor. Você não vai ter a paz que o Senhor pode te dar. Você vai ter algo ali que vai, de uma certa forma, te dar alguma coisa, mas nada se compara à vida, à paz e à alegria do Espírito Santo, quando você tem a verdadeira sabedoria. Quando você não faz da riqueza o seu Deus. Quando você não faz do dinheiro o amor da sua vida. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é? E que os querem ficar ricos para fazer da riqueza o seu Deus, caem em ciladas e se atormentam. É o que a palavra de Deus diz. Então não dá para servir a Deus e as riquezas. Ou seja, não dá para colocar a riqueza nessa posição mais importante. E você acaba fazendo a sua vida uma vida em prol do dinheiro. E aí quando você não tem esse dinheiro, às vezes você não consegue ter toda essa riqueza que você gostaria de ter, você vive uma vida frustrada. Como a vida cristã, como se o alvo da vida cristã é você ter dinheiro e ser multimilionário. Aonde que está escrito isso? Entende? Aonde que o alvo de vida é se tornar super rico? Entende? Aonde que está escrito isso?
Agora, é claro que a Bíblia diz sobre nós prosperarmos, é claro que a Bíblia diz para nós realmente termos em abundância, amém, glória a Deus, mas nós não podemos fazer da riqueza o nosso foco de vida, essa riqueza material, mas sim a riqueza espiritual. E claro, junto com a riqueza espiritual, Deus também vai te acrescentar coisas materiais. Entende? Deus pode, mas não é seu alvo de vida. Tanto é que para aqueles que ajuntaram tesouros, né? E como aquele que destruiu seus celeiros, construiu maiores ainda para juntar os seus tesouros, Deus o chama de louco. Jesus o chama de louco, porque esse não é o alvo principal, não é o alvo primário da sua vida. Isso pode vir como uma consequência de uma riqueza espiritual que você tem em Cristo, mas não como um foco de vida. Mas é muito estranho quando se inverte a pregação do Evangelho e a pregação do Evangelho agora se resulta em ganhar dinheiro. Veja, não é isso. A verdadeira riqueza é a paz de Deus, é a alegria do Espírito. E com certeza, é claro, ter o mínimo para você viver, né? Para você pagar suas contas. Isso é de Deus, né? Isso é louvável. Claro, isso você deve realmente sempre orar e crer e trabalhar para isso. Porém, nós nunca podemos trocar as coisas. Colocar a riqueza como evidência, como aquilo que é mais importante, como aquilo que é sua prioridade de vida. E aí você descarta as outras coisas. E aí você começa a colocar a riqueza natural como prioridade. E aí ele começa a ser o seu senhor. Então aí é o dinheiro que vai dizer quando que você vai para o culto. É o dinheiro que vai dizer quantos filhos você vai ter. É o dinheiro que vai decidir quando que você vai casar. É o dinheiro que vai decidir se você vai ter aquela profissão ou não. Que se você muda de cidade ou não. Então veja, você vai começar a confiar no quê? No que o dinheiro diz para você. E aí você trocou, inverteu. Você entregou sua vida para o Senhor Jesus, mas agora a riqueza é o seu Senhor. E aí lá em Provérbios, no capítulo 11, versículo 28, diz: quem confia nas suas riquezas cairá. Por quê? Porque se a sua confiança está em mamon, se a sua confiança está na riqueza, você vai cair, não é? A Bíblia diz para nós não colocarmos a nossa confiança nas riquezas dessa terra. Entende? Para nós não colocarmos o nosso coração como se as riquezas fossem nos proteger. Nós já lemos isso aqui em Provérbios também. Sabe, a nossa segurança é o Senhor. Nós não podemos inverter as coisas. Então eu vim aqui não para dizer que você não pode ter bens materiais. Pelo contrário, você pode ter sim. Mas coloque antes, como sua prioridade, a sabedoria de Deus. Coloque antes seu coração naquilo que realmente tem mais valor. Em nome do Senhor Jesus. Lá em Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Mal, essa é a verdadeira, com certeza, riqueza, que é a riqueza espiritual. Lá em 1 Coríntios 1, 5 diz: porque em tudo fostes enriquecidos nele, ou seja, enriquecidos em Cristo, em toda palavra e em todo conhecimento. Por isso, antes de mais nada, priorize a riqueza espiritual. Priorize a sabedoria dos céus. Prioriza e invista a sua vida naquilo que tem valor eterno. Porque essa vida passa e o que nós deixamos aqui vai ficar. Nós não levamos nada. Mas sabe o que nós levamos para a eternidade? São as vidas que nós ganhamos, são as pregações, as palavras, os ensinamentos de Cristo que são eternos. E isso vai perdurar. Isso vai ir sendo levado, não é, para a eternidade junto com outros que foram abençoados com a palavra de Deus, com a verdadeira riqueza, em nome do Senhor Jesus. Então eu vim aqui dizer para você que tem como nós recebermos riqueza, honra e vida. Mas isso é para aqueles que andam na humildade e no temor do Senhor e que tenha, de fato,
a sabedoria, que adquiriu a sabedoria dos céus. E é isso que nós queremos nesses dias, que Deus nos dê sabedoria. Para que quando nós tivermos também os bens materiais, nós vivamos nossa vida alegre, feliz da mesma maneira. Porque nós já somos alegres, nós já somos felizes em Cristo. Nós já temos uma vida espiritual, que é a nossa maior riqueza, que é o Senhor. Aleluia. Versículo 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Capítulo 22 de Provérbios. O que guarda sua alma, retira-se para longe deles. Né? Então, no caminho do perverso há espinheiros. Não ande pelo caminho deles. Né? Agora, versículo 6. Olha uma riqueza espiritual aqui. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for velho, não se desviará desse caminho. Isso é uma promessa extraordinária. Então, se nós ensinarmos nossos filhos o caminho, a verdadeira riqueza, lá na frente eles não vão se desviar. Então, eu carrego uma promessa que nunca vou me desviar dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque meus pais, minha mãe, meu pai, me ensinaram o caminho que eu deveria andar. Eles me ensinaram o caminho. Quem é o caminho? O caminho é Cristo. Eles me apresentaram a Cristo. Eles me levaram a entregar a vida a Cristo. Eles me ensinaram a palavra de Cristo. Eles pregaram. Eles falaram de Cristo. Eles me mostraram o caminho. Me levaram para os cultos, não é? Para a escola dominical. Né? Quem é dessa época da escola dominical aqui? Então eu fui para a escola dominical. Não tinha como não ir. Não tinha opção de ficar dormindo em casa. Não tinha. Mas louvo a Deus por isso. Hoje, graças a Deus. Graças a Deus por quê? Porque me ensinaram o caminho que eu deveria andar. E agora eu carrego uma promessa comigo. Eu não vou me desviar. Não porque eu sou pastor, não porque eu sou melhor do que alguém. Nada disso. Simplesmente porque existe uma promessa de que se você ensinar o caminho para o seu filho, ele não vai se desviar dele. Então se agarre nessa promessa. Não vai se desviar de Cristo. Jamais. Aleluia, né? Versículo... Aqui tem gente que era, né? A Érica era dessa época também, da escola dominical. Então, o rico domina sobre o pobre. E o que toma emprestado é servo do que empresta. Olha só. Então, o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, você pegou algo emprestado? Então, saiba que você se tornou escravo. Então, é melhor que você haja da melhor maneira, porque uma vez que você pegou emprestado, então agora você se torna refém daquela pessoa até quando você devolve. Ok? O que semeia a injustiça cegará males. Não tem jeito. Você colheu o mal, vai colher. Você plantou o mal, vai colher o mal. E a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Então, mais uma vez, a ênfase aqui também no livro de Provérbios é essa ajuda ao necessitado. Se você ajuda o necessitado, você está agindo com generosidade. Isso vai ser bênção para a sua vida. Versículo 10. Lança fora, ou seja, manda embora o escarnecedor, que é esse orgulhoso, esse zombador. E com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Então, sabe, não ande nesse caminho. Não ande perto de pessoas assim, que zombam, que escarnecem, que são orgulhosas. É o que a Bíblia te ensina. Por quê? Porque se você andar com esse tipo de pessoa, você vai acabar sendo influenciado. Você vai acabar indo pelo mesmo caminho. O que a palavra de Deus diz. Versículo 11. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Então, essa pureza, essa sinceridade, esse falar com graça vai te colocar em posições elevadas aí, perto de pessoas que têm influência. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje. O Senhor, Deus, está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Então não ande pelo caminho da mentira. Versículo 13. Diz o preguiçoso. Mais uma vez se fala da preguiça. Você vai ver nesse livro de Provérbios várias vezes, vários versículos estão falando acerca da preguiça. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Ou seja, eu não vou enfrentar a vida. Porque a vida é perigosa. Entende?
Esse é o problema do preguiçoso. Ele não quer enfrentar os desafios da vida. E aí por isso ele não sai de casa. Entende? Por quê? Porque a vida é assim mesmo, tem riscos. Né? Sair de casa é um risco. Não é verdade? Né? Andar de carro é um risco. Viajar de avião é um risco. Enfrentar a vida aí fora é um risco. Mas o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, é aquele que também nos conduz em vitória. Essa é a graça de Deus. Então veja, o preguiçoso, ele fica sabendo que um leão está lá fora, então ele serei morto no meio das ruas. Ou seja, a visão dele já é uma visão de morte. É uma visão de que vai acontecer o pior. E ele então usa ali como desculpa para ficar parado. Mas que Deus nos livre. Nós precisamos nos levantar para enfrentar a vida. É o que a Bíblia nos ensina. Versículo 14. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Que está falando da mulher adúltera. Do adultério. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Então é uma cova. É um lugar de morte. Não vá para o caminho do adultério, porque isso vai produzir morte para você. A estultícia, né, ou a tolice, está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Ou seja, é a disciplina que os pais aplicam nas crianças é que vai livrá-los da tolice. Entende? E não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. É a vara. A vara da disciplina. Que é importante. Essa correção dos filhos é necessário. Né? Então, veja, isso nos evita caminhos tortos. Nos evita de tomar decisões erradas. Quando há um lar onde houve, então, disciplina para os filhos, para a criança. Né? O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou dá ao rico, certamente empobrecerá. Então veja, se você vai para o caminho de oprimir os pobres para se enriquecer, vai ter um problema. Mas se você não tem e acaba dando o que você nem tem para você mesmo, você pode também ter um problema. Ok? Versículo 17. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. E aplica o coração ao meu conhecimento. Então, inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. Ou seja, nesses dias, o que nós estamos falando aqui não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Então, quando você inclina para as palavras da sabedoria e aplica o seu coração para o conhecimento, o que vai acontecer? Porque é coisa agradável os guardares, ou seja, guardar essas palavras no teu coração e aplicares todos aos teus lábios. Ou seja, é importante você ouvir essa palavra, guardar no coração, mas também falar, liberar essa palavra. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviaram? Então, aqui Salomão está dizendo, olha, essas palavras, esses conselhos que eu te dei, não é para que depois você use. Então, tudo que você está aprendendo aqui é para que amanhã você seja um canal de Deus na vida daquelas pessoas que chegarem até você. Você vai poder ter uma palavra de sabedoria para os seus filhos, você vai poder ter uma palavra de sabedoria na sua casa, para a sua esposa, ou para o seu marido, ou para aqueles que estão ao seu redor, para os seus pais. Por quê? Porque você está se enchendo da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, do conselho de Deus. Esses dias eu quero te dizer, Deus está ampliando a sua despensa. Deus está enchendo a sua despensa de coisas espirituais, de verdades espirituais. É como aquela casa que você chega e a despensa está cheia de coisas, não é? E muitas coisas que as pessoas podem chegar e comer e desfrutar. Assim é o que está acontecendo com você nesses dias que tem ouvido a sabedoria dos céus. Deus está colocando depósitos, enchendo os seus depósitos espirituais, para que você seja uma boca profética
nessa nação e aonde Deus te enviar. E por isso eu creio que esses são dias que Deus está alargando o nosso conhecimento dele. Esses são dias que Deus está ampliando o nosso saber espiritual, está colocando nesses depósitos, né, para que nós possamos pegar desse conhecimento, dessa sabedoria e transmitir a outros aquilo que Deus tem nos dado nesses dias aqui. É isso que a palavra de Deus diz. Versículo 22. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Quão sério é mexer com o caminho errado, né? Não ande por ele, porque Deus não vai ter você por inocente. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. E para de falar assim, nossa, eu sou colérico mesmo. Eu sou explosivo. Não, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Você tem uma nova natureza. Você não tem a natureza da ira. Você não é uma pessoa iracunda. Você é uma pessoa mansa. Você tem a mansidão do Espírito. Aleluia. É isso que é a sua realidade. Agora você tem um fruto. O fruto do Espírito é domínio próprio. O fruto do Espírito é mansidão. É esse fruto que flui de um coração cheio do Espírito. Não, isso aqui é meu temperamento. Meu temperamento é assim. Meu temperamento é colérico. Né? Cuidado. Né? Isso não é bom para você. Nós não vivemos por temperamentos. Nós vivemos por uma vida cheia do Espírito. Entende? Eu sou sanguíneo. Eu falo mesmo. O que vier eu falo mesmo na frente, na cara. Eu sou sincero. Cuidado, porque a Bíblia diz que nós já lemos sobre isso. Que é sabedoria quando você se cala. Entende? Eu sou melancólico. Cuidado. Porque senão você vai impedir com que a alegria do Senhor, que é a sua força, se manifeste. E você vai ter sempre aquela atitude melancólica, mais reservada e tudo mais. Eu não estou falando aqui que nós não podemos ter características e que diferentes uns dos outros. Porém, agora nós nascemos de novo, temos o Espírito Santo e ele muda qualquer coisa. Entende? Não é a vontade de Deus que você seja essa pessoa iracunda, cheia de ira, cheia de fúria, furioso, né? Fica nervoso facilmente, para que não aprendas as suas veredas. Então, a Bíblia diz, não fica perto de pessoas assim, que estão sempre iradas, estão sempre cheios de fúria, para que você não aprenda as suas veredas, e assim enlaça a tua alma. Então, a Bíblia está dizendo, não fica perto desses, nem fica perto desses, porque esses vão te influenciar para o mau caminho. Entende? Então, a Bíblia está dizendo a sabedoria. Então, é importante que você entenda isso. Agora, é claro, você sabe. Não é porque agora o seu marido é assim, você vai agora se separar dele. Isso não é sabedoria também. Né? Você tem uma aliança, vocês são um agora, você vai orar para que Deus mude e transforme a vida dele. E ele vai ser transformado em nome de Jesus. Versículo 26. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Mais uma vez, a Bíblia falando sobre fiador. Pois se não tens com o que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Então não entre e não seja fiador de ninguém. Versículo 28. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Os marcos. O que a Bíblia está dizendo quanto a isso? É que os pais dividiam a herança e dava determinados marcos para dividir dessa parte daqui para lá é desse, daqui para cá é do outro. Então veja, quando removia os marcos, ele na verdade um queria aproveitar do que era do outro. Entende? Por isso que eles removiam os marcos. Para quê? Para tomar do que é do outro. Nós não tomamos do que é do outro. Entende? Nós somos aqueles que andamos na justiça. Somos aqueles que sabemos o limite daquilo que Deus tem para nós. E por fim, o último versículo desse capítulo tão precioso, não é? É o versículo 29. Vês a um homem perito, ou seja, habilidoso na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Então, há uma promessa.
Se você tiver habilidade em alguma área, você vai ser levantado. Então, isso também não é seu por você mesmo, né? É Deus. Deus que vai te dar habilidades. Deus que vai te dar dons. Deus que vai te dar capacidades. E Ele vai te colocar em posições de nobreza em nome do Senhor Jesus, porque eu creio que é o que Deus tem para você. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Se você entrou aqui depois e não ouviu que nós falamos sobre as riquezas, honra e vida, volte lá depois que nós deixarmos aqui salvo no Instagram ou mesmo no YouTube, porque é muito importante você ouça sobre isso. Nós falamos de coisas muito preciosas hoje que você não pode perder. Tem riquezas espirituais aguardando você. Se você se abrir para ouvir, com certeza você vai ser ricamente abençoado. E eu liberei uma palavra profética que nesses dias Deus, junto com a sabedoria que Ele está te dando, Ele também vai te dar bens materiais, porque o seu foco principal está sendo na sabedoria. E com certeza você também vai receber bens materiais em nome do Senhor Jesus, porque já não é mais o seu primeiro foco de vida. Seu primeiro foco de vida é conhecer o Senhor, é amar Jesus Cristo, porque você viu o quanto você foi amado, é conhecer o Senhor, é colocar o Senhor como, de fato, o seu Senhor, e não as riquezas, não o dinheiro como o seu Deus, mas colocar o Senhor como Senhor da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu saio aqui cheio de fé para viver algo novo da parte de Deus. Aleluia. E não acabou ainda o livro de Provérbios. Temos alguns dias ainda, até o dia 31, para nós compartilharmos muito mais verdades da parte de Deus. Quantos aqui foram enriquecidos e abençoados aqui no Senhor? Né? Aleluia. Escreva aqui, né, se você recebeu algo da parte de Deus aqui, como testemunha daquilo que nós estamos pregando. Né? Você mesmo talvez está vendo depois, escreva aí o que te marcou, o que Deus falou com você enquanto você ouvia essa ministração, porque isso é um testemunho também, para que outros que cheguem nesses vídeos, né, possam ver, olha, Deus está falando, Deus está movendo, Deus está abrindo os meus olhos espirituais para enxergar as verdades da palavra do Senhor. Amém. Aleluia, amém. Minha amada esposa Silvia. Amém, Elaine. Glória a Deus. Amém, Kátia, Érica, Karina, glória a Deus. Amém, Nívia. Deus possa abençoar vocês de uma forma extraordinária. Amém, Ângela. Amém, Otávio. Glória a Jesus. Aleluia. Deus tem sido bênção nas nossas vidas. Aleluia, é verdade. Tem sido uma grande bênção poder compartilhar aqui. Amém. Morar, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Nós estamos juntos. Vamos orar. E vamos nos apropriar da sabedoria de Cristo, mas crendo que também junto com a sabedoria virá riquezas, honra e vida da parte de Deus. Aleluia. Pai, nessa hora nós apenas nos rendemos a Ti e reconhecemos que tudo vem de Ti. Senhor, e que o mais importante é adquirirmos o conhecimento de Cristo e colocar o Senhor no centro, numa posição de honra que lhe é devida. Senhor, que nosso coração seja sempre para o Senhor, para as coisas dos céus. Que nosso coração seja aquecido pelas verdades da Tua palavra. Senhor, eu quero declarar que nesses dias, onde nós estamos sendo ministrados sobre a sabedoria dos céus, essa sabedoria vai encher o nosso coração. Mas junto com essa sabedoria também virá bens, haverá honra e virá vida, virá alegria. Porque nós sabemos que felizes são aqueles que adquirem a sabedoria dos céus. Então veja, que nós possamos, Senhor, nesses dias crer no Senhor de uma forma como nós nunca cremos, mas também viemos a buscar o Senhor como nós nunca buscamos, mas buscarmos a sabedoria, fazer do Senhor a nossa máxima prioridade e termos nossos olhos espirituais voltados para as coisas dos céus, mais do que qualquer coisa. Senhor, dá a graça a todos nós, a todos aqui que nos ouvem nessa hora e recebe essa oração, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que tenhamos a sabedoria dos céus, para que vejamos a Cristo na Tua palavra e que sejamos transformados pelo Senhor, mas junto disso possamos também
ter as bênçãos financeiras sobre as nossas vidas, venhamos a prosperar para sermos uma bênção para a nossa casa, bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que junto com a sabedoria, o Senhor nos alcança também com bens, o Senhor nos alcança também com honra. Vamos ser pessoas honradas nessa terra, vamos ser pessoas que têm um bom nome, que dão um bom testemunho nessa terra, em nome do Senhor Jesus. E também vamos ser aqueles que têm vida, que têm paz, que têm alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, Espírito de Deus, move os céus de uma maneira poderosa, faz o extraordinário hoje, dá que o nosso coração seja aquecido pelas coisas dos céus e deseje mais e mais as coisas espirituais, como nunca antes nós possamos ter mais fome e sede em te conhecer. Senhor, que o teu Espírito se mova de uma forma extraordinária. Deus, que o nosso coração seja voltado para a sabedoria dos céus. Em nome de Jesus eu oro e eu clamo a Ti, para que cada um dos meus irmãos possa ter mais desejo pelas coisas espirituais. Atrai uma multidão de pessoas famintas e desejosas pela glória do Senhor, por Te conhecer, por fazer do Senhor o primeiro, fazer do Senhor a busca, o alvo principal da vida deles. Em nome do Senhor Jesus, atrai o nosso coração para Cristo, Senhor, nesses dias, porque por nós mesmos nós falhamos, por nós mesmos nós andamos por caminhos errados, mas o Senhor nos atrai para Ti. É obra do Espírito Santo, é o Senhor que nos atraiu para nesses dias aprendermos sobre a sabedoria dos céus. Por isso, Senhor, faz o extraordinário, move, Senhor, quebra todas as cadeias, tira toda a ignorância das nossas vidas, tira toda a cegueira espiritual, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, em nome do Senhor Jesus. Livra-nos da tolice, livra-nos da insensatez, livra-nos, Senhor, de andarmos por caminhos tortos, mas leva-nos à sabedoria, leva-nos ao caminho de Cristo, leva-nos até o Senhor de uma forma extraordinária nesses dias. Atrai o nosso coração como nunca antes, Senhor, fala conosco como nunca antes, ministra os nossos corações como nunca antes, revela-nos como nunca antes as Tuas verdades, as riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Por isso nós estamos aqui, Senhor, porque nós Te desejamos, porque nós amamos o Senhor, porque um dia o Senhor nos amou ao ponto de derramar a sua vida, entregar a sua vida naquela cruz por nós. Por isso nós somos conquistados por esse amor, e não há nada mais glorioso e mais poderoso do que saber que o Senhor nos alcançou com Tua graça e com a Sua misericórdia, e por isso fomos salvos. Por isso agora nós viveremos para sempre com o Senhor, por causa da Tua infinita graça para conosco, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos espirituais como nunca antes, deixa-nos ver o Senhor como nunca antes, deixa-nos conhecer o Senhor como nunca antes, atrai-nos para Ti, em nome de Jesus, com cordas de amor, com laços de amor, em nome do Senhor Jesus, porque nós estamos aqui na plena certeza de que o Senhor está nos ouvindo a oração da igreja, ouvindo a oração dos irmãos. Em nome do Senhor Jesus, eu oro por sabedoria na vida de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Se você crê, diga amém. Uau, irmãos, que poderoso. Deixa eu te dizer, a maior das riquezas que você poderia ter na sua vida, Ele já te deu, que foi a salvação. Dinheiro algum dessa terra pode comprar a eternidade, mas Deus já te deu de graça. Deus já te encheu de riquezas. Entende? Deus já te deu a maior das riquezas, que é Cristo. Agora as outras coisas vão ser acrescentadas, mas priorize o reino. Buscai, pois, em primeiro lugar, o teu reino e a tua justiça. O reino de Deus e a justiça de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas em nome do Senhor Jesus. Você é rico. Você é rico de Cristo. E Deus também, quando você tem sabedoria, Deus pode sim também te abençoar com riquezas naturais dessa terra, terrenas. Essa é a verdade. Mas que nosso foco, nosso coração seja no que nós falamos aqui.
que colocarmos o Senhor, a sabedoria dele, o conhecimento dele, em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria muito que você compartilhasse essa ministração. Eu sei que sempre eu falo isso, mas com certeza essa tem algo a mais para nós. É uma mudança de chave, sabe? De entendimento aqui nesses dias no livro de Provérbios. Então, eu gostaria que você fosse esse canal que vai transmitir a outros aquilo que você tem recebido aqui. Em nome do Senhor Jesus, envia para os seus grupos. Daqui a pouco eu vou postar aqui no nosso grupo. Se você não está no nosso grupo ainda, entra no nosso grupo. Aqui, Histórias e Princípios da Bíblia, vou postar lá o link, né? E você vai espalhar. Espalhe. Né? Eu sei que Deus vai alcançar outras pessoas com esse ensinamento de hoje. Porque eu sei que Deus vai nos encher da riqueza dele, da riqueza da sabedoria, e vamos ter também as riquezas naturais, vamos ter também honra, vamos ter vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Grande abraço, amo vocês, não deixe de orar por mim, pela minha casa, pelo meu ministério, pela minha família amada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Estamos juntos, amo vocês, e amanhã nós voltamos aqui para a glória do Senhor. Grande abraço.